Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo de número 12, versículo 22. Lucas capítulo 12, versículo 22. Lucas 12, 22. A palavra de Deus diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valei vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Agora segura a palavra de Jesus. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós, outros, bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pela revelação da Escritura, que nos liberta de nós mesmos, das nossas próprias vontades e desejos. E nós queremos te pedir em nome de Jesus que nessa noite o seu Espírito possa nos liderar nessa palavra. E que hoje seja o último dia que pessoas que estão aqui vivam debaixo do jugo da inquietação, do desequilíbrio das suas emoções. Hoje nós queremos uma redenção emocional por completa. Nós queremos que a imagem de Cristo seja nos dada no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Portanto, nós oramos para que a plenitude de quem o Senhor é possa se estabelecer dentro dos nossos corações. Cremos em Ti, por isso descansamos em quem o Senhor é. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém. Olhe para cá, por favor. Queridos, nós, quando olhamos para o ser humano, nós temos alguns caminhos possíveis para explicar a complexidade das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Quantos seres humanos estão aqui? Levanta a mão para eu ver você, se você é um ser humano. Então deixa eu te falar uma notícia que provavelmente você já sabe. Você traz na sua história marcas que te causam dor. Se você for sincero e você olhar para o teu passado, para a sua criação, para a sua relação com seus pais, para aquilo que você viveu na sua infância, para o bullying que você sofreu na escola, tudo isso teve o potencial de marcar você e de fato, definir muito de quem você se tornou ao longo dos anos.
A gente pode viver uma vida olhando para a nossa realidade presente, exclusivamente a partir dos nossos traumas. Diga assim comigo, traumas. O que é trauma? Trauma é a realidade de você estar vivendo uma vida normal e de repente você sofreu um impacto. Alguém impactou você de alguma forma. Então você está caminhando e você dá uma topada na mesa com o seu dedinho. Aquele dedinho sofreu um trauma. Alguma coisa aconteceu que te feriu. Isso é trauma. Então todos nós aqui somos traumatizados. Todo mundo. Uns mais, outros menos, mas todo mundo aqui é traumatizado. Quem são os primeiros agentes que causam traumas em nós? Os nossos pais. Você já percebeu que, você quer ver uma coisa? Você quer ver lotar aqui na frente de gente? Faz uma pregação sobre paternidade, diz aqui, quem quer vir aqui agora e desfrutar da cura da paternidade? Vai lotar de gente aqui. Por quê? Porque todo mundo tem alguma coisa para dizer assim, eu sou assim por causa do meu pai. É porque minha mãe, você não conhece, a minha mãe era assim, assim, assim. É ou não é, gente? A gente é assim. Isso é verdade? É verdade. Só que a gente pode, a partir da Escritura Sagrada, ir um pouco além nesse nosso raciocínio. Porque qual que é o perigo da gente viver aqui em torno dos nossos traumas? É que quando a gente analisa as nossas crises emocionais de hoje, somente indo até os nossos traumas, normalmente algumas coisas acontecem. A primeira delas é que a gente senta na cadeira da vítima. A gente fala assim, eu sou uma vítima de quem me feriu. Eu sou uma vítima de quem me traumatizou. E a gente sempre vai dizendo assim, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Se não fosse o fulano de tal, eu não estaria nessa situação. Então sempre a culpa é de alguém. Segunda coisa, a gente não tem uma visão bíblica do porquê nós estamos dentro dessa circunstância. E a Bíblia, ela nos leva para uma busca que antecede a nossa história. Porque sim, é verdade que nós somos traumatizados por alguém, e é verdade que nós somos traumatizados. Mas a pergunta que nós precisamos fazer, ela é importante para nós hoje, é: quem é essa pessoa que nos traumatizou? E quem nós somos enquanto agentes feridos? E a resposta bíblica que nós recebemos é que nós, tanto os traumatizados, quanto os traumatizadores, somos pecadores. Somos pecadores. Esse mundo, eu quero que você entenda isso, esse mundo do trauma, da ferida, da dor, da perda, ele não é o mundo que Deus criou para o ser humano viver. Ele é o mundo que o ser humano vive por causa da queda, por causa do pecado. Porque lá em Gênesis 1, Gênesis 2, lá dentro do jardim, não tinha trauma, não tinha perda, não tinha luto, não tinha morte, não tinha sofrimento, não tinha nada disso. Então, tem um elemento que nós temos que olhar antes da gente dizer assim, eu sou assim por causa dos meus traumas. Não. Os seus traumas, eles só existem porque o homem abriu um processo de rebelião contra Deus. Os seus traumas só existem porque o homem pecou. Nós estamos numa realidade caída. É por isso que eu quero começar dizendo para você o seguinte: por que o Evangelho nos chama para ser misericordiosos com quem nos persegue e orar por aqueles que nos ofendem? Porque a grande pergunta é: com qual tipo de pecado você vai responder o pecado que fizeram contra ti? Um pecador te feriu, ok. Você vai responder como pecador? Ou você vai responder como um discípulo de Jesus? Por quê? Porque sofrimento e trauma vão acontecer o tempo todo, porque nós estamos em um mundo caído.
Agora, a resposta que você vai dar é uma resposta de um homem, de uma mulher caído, ou você vai dar a resposta de um homem, de uma mulher redimido? Qual é a resposta que você vai dar? Quem vai responder dentro de você? Adão, Eva ou Cristo? Eu vou repetir essa pergunta para você. Quem vai responder o trauma? Adão, Eva ou Cristo? Nós precisamos responder como Cristo. Então, se a gente não entender o colapso que o pecado causa nas nossas emoções, nós sempre vamos voltar no trauma e vamos ficar girando em torno de quem nos feriu, de quem nos traumatizou. E eu não estou invalidando a importância de você fazer terapia, a importância de você olhar para os seus traumas, eu não estou invalidando isso, inclusive eu fiz isso. A grande questão é a seguinte: existe uma realidade para além disso, amém? A gente precisa entender o que a palavra de Deus está dizendo das nossas emoções. E o que é que nós precisamos entender então, pastor? Duas coisas básicas. Primeiro, escute isso. Quando Deus criou o homem enxergava o mundo a partir dos olhos de Deus. Toda a realidade que o ser humano compreendia, ele a compreendia em Deus. Então não havia no homem criado essa compreensão de realidade que você e eu temos hoje. Tudo que ele via era bom, perfeito e agradável. Porque o homem estava em Deus e Deus estava no homem numa relação plena. Então não havia falta de nada. Escute aqui, olhe para mim. Foi Adão que pediu uma mulher para Deus ou foi Deus que decidiu dar uma mulher para Adão? Adão foi orar e disse: Deus, eu estou me sentindo sozinho. Foi Adão que foi fazer isso? Não, porque Adão não tinha noção da falta. Por quê? Porque todo o seu preenchimento estava em Deus. Foi Deus que olhou para Adão e disse assim: ó, não é bom que o homem esteja só. Quem disse foi Deus, não foi o homem. Logo, naquele homem não havia nada que não estivesse bom. Por quê? Porque ele tinha Deus em sua plenitude. Deus olhou e falou: tem algo que não está bom. Quando esse homem peca, a segunda coisa importante que nós precisamos entender é que esse homem passa a enxergar agora a realidade de uma maneira diferente do que ele enxergava. Ele passa a ser conhecedor do bem e do mal. Fale bem forte comigo assim: bem e mal. Mais alto: bem e mal. Qual que é o problema? É que só Deus pode conhecer o mal sem se desesperar pelo mal. Por quê? Porque Deus tem soberania sobre o mal. Quando o diabo aparece em Jó capítulo 1 para falar com Deus, o diabo é a personificação do mal, mas o mal age limitado ao senhorio de Deus. Deus diz: é até aqui, daqui você não faz. Deus conhece o mal e tem liderança, tem senhorio sobre o mal. E o homem? O homem conhece o mal e não pode fazer nada para governar o mal. E é aqui que nascem as dores emocionais do ser humano. É o fato de eu conhecer o mal, a possibilidade do mal, e eu não poder conter o mal. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que mais causa ansiedade, depressão e problemas nas emoções humanas? É o mal incontrolável, ou é o mal que já aconteceu e que me deprimiu, ou é a possibilidade do mal no futuro que eu não tenho controle. O cara entra no avião, aí ele fala assim: Senhor, eu entrego todos os meus pecados a Ti hoje. Te peço perdão, ó Pai, porque pode ser que essa seja a minha última viagem. Uma vez eu pousei no aeroporto de Viracopos, #ansioso. Aí eu olhei assim, tinha
um líquido escorrendo da asa do avião. Aí eu comecei a dizer assim: Senhor, obrigado porque o Senhor está me mostrando que a gasolina desse avião está vazando. Eu tenho certeza que só eu estou vendo isso, Deus, e eu não vou ficar inerte a isso. Eu vou chamar a aeromoça, porque a vida de todo mundo nesse avião agora é minha responsabilidade. Aeromoça, vem aqui, por favor. Eu paguei esse mico, gente. Vocês estão vendo ali fora? Está vendo ali fora na asa? Olha, tá escorrendo gasolina. Ela olhou e fez: moço, fica tranquilo, é água. É que a gente passou no meio de uma nuvem. Tinha chuva. Molhou. Eu estava diante do quê? De uma possibilidade do mal que eu não tinha controle. O que isso me causou? Ansiedade. Conhecer o mal sem controlá-lo é a maior angústia do ser humano. Você quer ver uma coisa importante aqui? Quem aqui sabe o dia que vai morrer? Levanta a mão. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Para que isso te interessa? Então por que você pensa nisso? Sabe, você tem um filho, e aí você vai e recebe aqueles vídeos do Instagram: doe para essa criança que está com leucemia, em estado terminal. Você olha aquilo e automaticamente a sua mente vai vagar. Quem aqui é pai pode atestar esse sentimento. Deus, e se isso acontecer com meu filho um dia? Deixa eu te perguntar, tu controla isso? Por que a gente sente essas coisas? Porque a gente conhece o mal e a gente não pode controlá-lo. Qual é a questão? Essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós não é que a gente viva na lógica do bem e do mal. A vontade de Deus é que a gente viva na lógica da vida e da morte. E nós já herdamos a vida. Nós já temos Cristo. Se nós temos Cristo, nós estamos de volta. E se nós estamos de volta dentro do jardim, o mal não é mais um departamento nosso. O mal, ele é um departamento de Deus. E nós não precisamos nos preocupar com ele. Por isso que em Cristo nós somos habilitados para orar pelos nossos ofensores. Por quê? Porque o mal não é um departamento nosso, e muito menos julgar a maldade. O nosso departamento é descansar nos braços daquele que nos amou, porque Ele já tem todas as coisas nas suas mãos. Então o mal não é mais para nós. Nós agora temos a missão de desfrutar de quem Deus é e de tudo que Deus tem. É só essa a nossa vida. Faz sentido isso para você? Então, perceba, o nosso colapso emocional, ele começa quando a gente conhece o mal e não pode gerenciá-lo. E ele vai desenvolver quando? Quando esse mal que antes eu conhecia, agora ele passa a fazer parte de mim. Eu me torno mal. E quando que eu me torno mal? No episódio de Caim e Abel, ali fica nítido que esse mal que eu conhecia como possibilidade, agora ele não é mais possibilidade. Agora ele é uma realidade dentro de mim. Eu me tornei mal. Com todo amor e respeito que eu tenho a vocês, escute, Igreja Cristã Bara. Aqui dentro não tem ninguém bom. Isso é o que o Evangelho nos ensina. Todos pecaram. Aqui dentro existe uma agremiação de gente extremamente, potencialmente inclinada para a maldade. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe muito bem o que você pensa, você sabe muito bem o que você fala, você sabe muito bem os desejos que habitam dentro de você. Você sabe que esse mal que a gente tem medo lá fora, ele muitas vezes nos aterroriza por dentro. Ele está aqui. E aí a gente vai tendo que lidar na nossa jornada agora, não com o mal só como possibilidade, a gente vai lidando com o mal como realidade dentro de nós. E onde que essa crise emocional humana, ela se manifesta gritando? Quando em um ambiente que deveria ter a ver com a glória de Deus,
agora as nossas emoções pecaminosas começam a causar assassinato, sangue derramado no lugar onde deveria ser o ambiente do culto exclusivo ao Senhor. O que está acontecendo? Está acontecendo que a maldade está dominando o homem e o homem está se levantando contra o seu semelhante. Escuta o que eu vou dizer para você. Quem foi o primeiro traumatizador da história e quem foi o primeiro traumatizado? O primeiro traumatizador foi Caim. E o primeiro traumatizado foi Abel. E sabe o que Deus falou? E eu falo isso com muito temor. Caim, o pecado bate na tua porta e cumpre a você dominá-lo. Sabe o que Deus está dizendo? Todos nós que aqui estamos, se não estivermos dominados pelo Espírito Santo, nós vamos causar dor, nós vamos causar morte, nós vamos causar feridas em alguém. E qual é a saída? Qual é o lugar para onde nós temos que correr? Nós precisamos correr para Jesus Cristo, nós precisamos correr para a cruz, porque só lá nós podemos ser livres de nós mesmos. Eu não preciso, escute o que eu vou dizer, eu não preciso de equilíbrio emocional para viver melhor. Eu preciso de redenção emocional para eu não me transformar em um demônio, para eu não me transformar em um homicida. Eu nunca pensei em matar alguém, mas quantas pessoas você já matou com a tua boca? Quantas pessoas você matou dentro do seu coração? A gente não precisa, amigos, de redenção emocional apenas para ficar bem. A gente precisa de redenção emocional para amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja, para disparar os nossos filhos como flechas, porque se o Espírito de Cristo não governar a nossa alma, nós vamos nos tornar Caíns e nós vamos matar a imagem e semelhança do Criador. Vocês estão percebendo o buraco que o pecado nos colocou? Você sabe quem é a única pessoa que está habilitada a perdoar um abusador que abusou o seu filho? Não é a passar o pano no crime, mas é perdoar o abusador? Só alguém que está revestido do Espírito de Cristo. Sabe quem que está habilitado a perdoar pai e mãe? Pelas ausências e pelas falhas? Quem foi revestido do Espírito de Cristo. Eu me tornei pai, e quando meus filhos nasceram, eu percebi a enrascada que eu tinha entrado, quando minhas filhas chegaram. Por quê? Porque tudo aquilo que eu punha na conta do meu pai, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa do meu pai, eu comecei a perceber que ia ter uma outra pessoa, daqui a uns 20 anos, dizendo, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe. E na verdade nós não somos assim por causa de pai e mãe, nossos pais são pecadores, nós somos pecadores. E qual é a única solução para nós? A graça de Cristo tomando conta da nossa vida. Redenção para as nossas emoções. Precisamos que Cristo tome o nosso coração. Aleluia. E eu sinto Cristo presente aqui, dizendo é isso. Precisamos que Cristo tome o nosso coração. Eu quero partir para a aplicação da minha palavra, mas antes eu quero contar para você uma das histórias que mais tem perturbado meu coração ultimamente. Há uns 25 dias, 30 dias atrás, eu estava de madrugada dormindo. E eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava em um lugar e que o baterista da nossa igreja lá, ainda bem que não foi aqui, cadê os bateristas? O baterista da nossa igreja estava ajoelhado como se ele fosse ser executado. E eu via homens, como que terroristas radicais com um fuzil apontado para ele. E aí, um daqueles executores olhava e dizia assim, você pode fazer a sua última oração. E ele dava um sorriso. Gente, eu nunca mais vou esquecer aquele sorriso. Ele olhava assim para o executor e dizia assim, eu não preciso orar mais. Todas as coisas que eu tinha que dizer a Jesus, eu já disse. E aí eu escutava no meu sonho o estampido do tiro. E eu acordei, e eu vou dizer para vocês, eu nunca tive uma experiência de ouvir a voz audível de Deus.
Mas naquela madrugada eu tive a experiência de ouvir a voz dos perdidos. Eu tive uma experiência que eu escutava, como se fossem vozes de mulheres, homens, crianças, velhos, todas juntas no mesmo lugar. E essas vozes diziam: Tiago! Eu acordei. Sentei na cama, meu coração acelerado. Eu disse: Senhor, o que é isso? Já não basta tudo que eu vivi, agora o Senhor vai me mandar para os países perseguidos. Comecei a pensar nas minhas filhas. O que é que o Senhor quer agora? O Senhor quer que eu seja martirizado? 2 dias depois, um irmão da igreja disse assim: cara, eu preciso que você conheça um pastor, pastor Daug. Eu falei: quem é esse? Ele falou: é um pastor no Paquistão. Ele está em um contexto, olha irmão, eu fico todo arrepiado. Ele está em um contexto de perseguição. E essa semana, 3 pessoas da igreja dele foram mortos. E ele está te convidando para você pregar lá. Eu disse: eu não. Estou fora. Matou 3, quer matar esse corpinho aqui? Não, deixa ele aqui. Aí ele falou: não, é online. Eu falei: como que funciona isso? Escuta, Igreja Cristã Bara, vocês precisam ouvir isso. Eu disse: como é isso? Ele disse assim: eles não têm prédio. Eles também não têm cadeiras. Como que eles se reúnem? Em cada dia eles se sentam em um lugar, porque eles vivem em movimento, então eles estão fugindo dos radicais. A maioria deles trabalham em fossas o dia inteiro para conseguir um prato de comida. Fossa, fezes. E eles são escravos. E sabe quanto custa cada família? $20.000. Se você pegar $20.000, chega lá, você compra uma família inteira com criança para ser seus escravos. Eu falei: e como é que faz? Ele falou: ó, eles têm uma internet da Starlink. Eles vão para um lugar isolado, eles ligam a internet, colocam um data show e aparece num lençol estendido. Você vai aparecer lá para eles. Eu digo: Jeová. Falei: então vamos embora. Montei a equipe de mídia, fomos para a igreja. 11 da manhã aqui, 8 horas da noite lá. Entramos no meeting. Gente do céu, eu nunca mais vou esquecer daquilo. Quando abriu a câmera, eles estavam sentados num beco, com umas luzes mal colocadas, um lençol estendido, e eu vi o cara com um celular, e ele dizia em inglês assim: digam oi pro pastor do Brasil. Aí aquelas mulheres gritavam com as criancinhas no meio da rua: oi. Eu digo: o que eu prego agora, Senhor? O Senhor falou assim: prega para eles o evangelho, diga para eles que eu nasci e que eu trouxe uma mensagem de redenção, que eu morri, mas que eu vou ressuscitar. E eu comecei a pregar, e eu preguei em português, o meu intérprete me traduziu para o inglês, e o pastor traduziu para o paquistanês. Então eu dizia uma palavra, ia para o inglês, ia para o paquistanês. Quando terminou 10 minutos de pregação, eu disse assim: quem quer entregar a vida para Jesus? No meio daquela multidão, as pessoas começavam a levantar as mãos. Você não sabe do pior. Eu feliz da vida, semana seguinte, ele me manda as fotos: pastor, estou mandando um relatório da obra missionária. Eu falei: qual é o relatório? Ele falou: sabe daquelas pessoas que levantaram as mãos lá no culto? Eu falei: sei. 2 delas foram executadas ontem, elas já não sofrem mais, agora elas estão com Jesus. Eu parei, falei, hã? Esses caras não têm templo, esses caras não têm luz, não têm microfone, eles não têm nada, eles não têm as nossas músicas, eles não têm teclado, eles não têm nada, e eles estão felizes em face da morte. Eu falei: só tem uma resposta para isso: Jesus. Jesus. E a gente reclamando que não tem ar-condicionado, e a gente reclamando que não tem cadeira. O que a gente precisa de redenção das nossas emoções.
Eu quero profetizar algo sobre você. Você vai precisar voltar lá no teu pai. Ele te traumatizou, tudo bem, ele é um pecador, você é outro. Sabe o que vai ter que entrar nessa família? Vai ter que entrar o evangelho de Jesus. Você vai ter que ir lá olhar, porque você entendeu a mensagem. Quem entendeu Cristo foi você. Você vai ter que entrar lá e dizer assim: eu te perdoo. E também tem uma coisa, eu te honro também. E eu quero declarar paz e vida sobre a tua vida. Porque apesar de você ter me ferido, o Senhor transformou aquilo que era mal em bênção. Aleluia! Deus está me usando aqui, até larguei o sermão de lado. Deixa eu voltar. Por que nós não podemos andar ansiosos? Primeira coisa, porque Jesus destaca o zelo do seu Pai pela sua criação. Ele está dizendo o seguinte: Deus cuida dos animais, não cuidará Ele de vocês, homens de pequena fé. Deixa eu te dizer uma coisa, antes da gente chegar aqui, tinha essas pombas aqui, tinha ou não tinha? Elas estão ali, ó. E tem uma parábola que diz que tinha 2 passarinhos em cima de um fio, e eles estavam perto de uma casa que a família vivia atribulada, brigando. E um dia um passarinho olhou para o outro e falou assim: por que eles brigam tanto? E o outro passarinho disse assim: é porque eles ainda não conhecem o nosso Deus. Antes dessa igreja ter uma casa, aquelas aves já tinham uma casa. Dorme com esse barulho agora. Antes de vocês chegarem aqui, Deus já tinha preparado uma casa para eles. Se Deus cuida dos animais que, segundo Jesus, estão numa hierarquia menor do que nós na criação, nós somos a coroa da criação. Se Jesus cuida dos animais, Deus não cuidará de você? Então por que a gente anda ansioso? Porque a gente não tem a real compreensão do valor que nós temos para Deus. Lá em casa nós temos 2 meninas. A Helena a Helena devia ter nascido lá em Jeri. Ela é a paranaense, mas tinha que ter nascido em Jeri. É uma tranquilidade, tudo é risada, acorda cedo, já acorda rindo. Aleluia. E a Júlia? A Júlia é preocupada. A Júlia, a gente chega, ela fala assim: com que carro que você vai? Com que carro que a gente vai? Onde é que estão as nossas malas? Onde a gente vai ficar? É ou não é, Susan? Ela é assim. E sabe qual que é a resposta que a gente dá para ela? Filha. Achei tão bonito a Susan falando isso hoje, eu fiquei tão grandão. A gente estava no elevador, ela falou assim: mamãe, como que a gente vai? Que carro que a gente vai? A Susan falou assim: filha, essa preocupação não é sua. Essa é uma responsabilidade do seu pai. Eu enchi o peito e falei: eu mesmo. Tô aqui, é comigo mesmo, deixa que eu faço. Deixa eu te explicar uma coisinha que talvez você não tenha entendido ainda. Dá uma respirada aí. Isso aí não é responsabilidade sua, não, é do seu pai. Dentro do seu peito tem uma máquina batendo antes que você tivesse consciência, antes que você conseguisse dizer papai e mamãe, essa máquina estava batendo aí. Sabe quem que fez essa máquina bater? Aquele que cuida dos pássaros e que vai cuidar de você até o último dia da sua vida. Vai cuidar. Vai cuidar, Ele está sustentando todas as coisas. Você, Igreja Cristã Bara, tem muito mais valor do que os animais. Todas as vezes que você entrar aqui, você vê as pombinhas ali, ó. Olha as pombinhas lá, dá um look nelas lá, ó. Olha lá, ó. Oi, estamos falando aqui de vocês. Viu, Pai do Senhor. Todas as vezes que vocês verem aquelas pombinhas ali, vocês precisam lembrar, nós valemos mais do que elas. Por quê? Porque Deus cuida dos seus. Segunda razão pela qual nós não devemos andar ansiosos. Por quê? Porque, queridos, a nossa instabilidade do coração, ela simplesmente
é fruto da nossa falta de fé na providência de Deus. A gente desconhece o caráter de Deus, e esse é o nosso problema. A gente se relaciona com Deus como se esse Deus fosse alguém que nós não precisássemos conhecê-lo. E porque nós não conhecemos, a gente oscila. Quando Deus nos criou, grave o que eu vou dizer para você. Deus criou juntamente conosco toda a provisão necessária para a nossa vida. Existem 2 textos na Escritura, escute isso por favor, que você que é um discípulo de Jesus, você não pode viver sem conhecê-los. Efésios capítulo 1 e o Salmo 139. Salmo 139, Davi diz assim, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, todos os meus dias estavam escritos no seu livro, inclusive aqueles que ainda não existem. Lá na biblioteca dos céus tem um livro, e o título não é Jesus para ansiosos, o título é O Livro da Vida do Tiago. Todos os meus dias estão escritos nesse livro. Você quer ver? Agora eu vou bugar a sua mente. Vocês perceberam que eu estou mais magrinho, né? Então eu estou lutando para cuidar do meu corpo. Agora, depois que eu entendi isso aqui, eu mudei a razão pela qual eu como e treino como eu como e treino hoje. Antes, eu comia e treinava porque eu dizia assim, eu quero viver mais. Só que Jesus disse o seguinte, eu vou ter que ler para você, porque isso aqui você precisa dormir em paz, irmão. Acabou a tua insônia. Olha o que Jesus diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você confia no que Jesus falou? Sabe o que Jesus está dizendo? A sua vida tem um tempo. E por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar em nada isso. Você pode viver melhor. Não significa que você pode viver mais. A medicina bugou agora, né? Pois é, eu prefiro a Bíblia. Jesus está dizendo, por mais ansioso que eu esteja, existe uma metragem da minha vida que não tem como eu aumentar. Faz milhares de anos que Deus te conhece. E a minha vida e a sua não está aqui para a gente dar um passeio na terra. A gente está aqui para cumprir um propósito eterno de Deus. O dia que Deus resolver assim, acabou, você vai partir, filho. E vai mesmo. E não tem. E se você pedir para ficar mais, só vai dar erro. Lê lá, o Isaías indo falar com o rei Ezequias. O Ezequias pediu mais 15 anos. Nos 15 anos que ele viveu, ele destruiu tudo que ele construiu de bom. Então é melhor não viver os outros 15, né? Então não adianta você ficar assim, será que eu vou morrer amanhã? Será que eu vou morrer depois? Pode ficar tranquilo, que o dia de você morrer, você vai morrer. Não significa que você tem que viver de maneira irresponsável, você tem que viver como um bom mordomo daquilo que você recebeu. Agora, quando eu vou morrer, eu vou perder o sono por causa disso? Eu não. Por quê? Porque por mais ansioso que eu seja, eu não tenho como acrescentar um côvado à minha vida. Fala aí para quem está perto de você, fala assim, teu dia já está aí, só desfruta do caminho. Vai ficar agora, eu vou morrer, será que é hoje? Fica tranquilo que se for hoje. Sabe aquele meme da morte? Eu gosto assim, bem amostradinho. Já sabe, né? Tem jeito, irmão. Jesus é soberano sobre as nossas vidas. Enquanto eu estiver vivo, eu quero respirar
viver, amar, cuidar, tocar, servir, pregar. Por quê? Porque vai haver um dia que eu não vou mais estar aqui, e nesse dia o que eu vou levar o fruto de tudo que eu fiz. E eu quero terminar dizendo para você, por que nós não podemos andar ansiosos? Porque quando a gente tem um encontro com essa verdade da provisão de Deus, nós trocamos o nosso padrão. A gente não vive mais com o foco naquilo que nós podemos ter, mas nós mudamos o nosso padrão para as recompensas eternas. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus diz assim: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Quando nós não conhecemos a provisão de Deus, tudo que nós temos é o dinheiro. E toda a nossa segurança se estabelece em quanto dinheiro a gente tem na conta. Eu tenho conhecido, irmãos, na caminhada, e eu quero que você grave isso no seu coração, pessoas tão doentes emocionalmente, que tudo que elas conseguem é ter segurança na conta bancária delas. Elas olham para o banco e falam assim: não, eu estou provido, porque se acontecer isso, eu tenho. Se acontecer aquilo, eu tenho. Se acontecer aquilo, eu tenho. Se acontecer aquilo, eu tenho. Eu acho que a maioria aqui não era vivo e eu era uma criança. Mas quem estava vivo na época do plano Collor, levanta a mão aqui para eu ver. Você lembra o que aconteceu? Eu sou hoje um cara que amo a boa gestão, amo os investimentos, mas escute isso: o dia que a tua segurança estiver na Selic, em títulos do tesouro, o dia que a tua segurança estiver nessas coisas, você está frito. Esse país quebra, o governo toma tudo que você tem, você vai ficar louco, vai ser jogado numa ponte. Porque a sua segurança estava no seu dinheiro. O problema não é ter dinheiro. O problema é depositar a sua segurança no dinheiro. E sabe o que a segurança no dinheiro faz com você? Ela tira de você a capacidade de participar daquilo que o reino dos céus está fazendo. O cara fala assim, ó: mas se eu der o meu dízimo na igreja, eu tenho certeza que vai faltar, porque eu não vou conseguir fazer a minha reserva financeira. Aí sabe o que ele faz? Ele não contribui. Ele olha para a oferta dele, ele fala assim: cara, se eu der essa oferta aqui, como que eu vou fazer com isso daqui? Não, quando eu chegar nesse patamar aqui, eu vou participar das coisas do reino de Deus. Sabe quanto que esse patamar chega? Nunca. Porque o seu problema não é o seu patamar financeiro, o seu problema é que a sua confiança ainda está no dinheiro. Acabou, glória a Deus agora. Fica tranquilo, porque o Senhor hoje vai te libertar. Olha bem para mim aqui. Eu hoje administro, junto com uma equipe, as finanças de uma igreja. E a gente recebe muitas variadas formas de contribuições. Mas tem uma, escuta aqui, que pega meu coração. É quando eu olho, pastor Josué, e eu vejo assim, ó, na conta da igreja, 27,50, escrito embaixo assim: dízimo. Eu falo assim, ó: quem é a alma que ganha R$270, tira R$270,50, né? 275, eu sou péssimo de matemática. E tira 27,50. Sabe quem que é essa alma? Escuta. É uma alma que usa o dinheiro, mas não confia no dinheiro.
Sabe quem que é a pessoa que adia um sonho pessoal para edificar o sonho de Deus? Quem não confia no dinheiro. Irmãos, eu nunca mais consigo dormir 100% em paz quando eu imagino que eu dei 3 refeições para as minhas filhas e que lá no Paquistão tem uma família que está fazendo uma refeição por dia, depois daqueles pais passarem o dia inteiro numa fossa. Que nível de compreensão do corpo de Cristo eu tenho se eu tenho paz com isso? Nenhuma. Então o que eu estou te mostrando? É que existe um nível de existência onde a roupa que você veste, a comida que você come, a casa que você mora e a vida que você vive, já não é mais um departamento seu, agora é um departamento de Deus. E você está livre, eu quero profetizar sobre você. Agora você está livre, livre de tudo isso. Livre da roupa, livre da casa, livre do carro, livre da marca, livre da opinião dos outros, livre do Instagram. Você está livre para agradar a Deus com a sua vida. Você está livre para amar o que Jesus ama com a sua vida. Você está livre. Você está livre para olhar para os céus e dizer: eu vou investir naquilo que o Senhor ama, Senhor Jesus. E o meu futuro está provido antes da fundação do mundo. Eu quero terminar minha mensagem dessa noite profetizando sobre vocês. E eu quero que você marque o que eu vou te falar, escuta. Um pastor amigo meu velho disse um dia para mim assim: sabe qual que é a tragédia de ser velho? Eu falei: qual? Ele falou: a gente vê o mesmo filme várias vezes. A gente vê as coisas acontecendo várias vezes. E quando eu estou aqui pregando para você, eu já vi esse filme aqui. E eu sei o que vai acontecer. Hoje, vocês estão lidando com construção de paredes. Só que se você dá uma olhada aqui em volta, aqui, ó, quanto tempo tem essa igreja? 1 ano e 3 meses, olha o tanto de gente que tem aqui dentro. Em um curto espaço de tempo, menos de 1 ano, em um curto espaço de tempo, vocês vão construir paredes aqui, daqui a pouco vocês vão derrubar essas paredes, porque não vai caber as pessoas. E grave que eu vou falar para vocês, quando é que isso vai acontecer? Quando todos vocês abrirem mão do controle do futuro. Vocês olharam e falaram assim: Deus, o que o Senhor deu para nós hoje foi a mais linda experiência da vida. Nós vamos plantar uma igreja que filhos, netos, bisnetos, se o Senhor Jesus não voltar, vão desfrutar disso daqui. Nós vamos viver isso aqui. Sabe o que vai acontecer? Deus vai levar a Bara a lugares que vocês nem imaginam que ela vai. Eu chego hoje no Paraguai e digo: Deus do céu, o Senhor me mandou para o Paraguai. Quando eu vejo lá centenas de pessoas sendo tocadas pelo Evangelho. Um dos últimos cultos, Deus me deu uma palavra profética. Eu pedi: traz uma bacia e uma toalha. Trouxeram a bacia e a toalha. Eu falei: Deus está me dizendo que aqui dentro tem filhos de pastores que estão afastados de Jesus. E Deus me mandou lavar os pés de vocês. Eu sou um pastor, eu vou lavar os seus pés. Saiu uma menina correndo lá na frente, se jogou quase dentro da bacia. Eu peguei e lavei os pés dela. Quando eu olhei lá, 17 filhos de pastores voltando para Jesus. Eu nunca imaginei que eu ia viver isso. Hoje termina o tempo da ansiedade. Hoje termina o tempo de você ser governado pelas suas emoções. Hoje termina o tempo de ficar perguntando: o que vai ser dessa igreja? Ei, trabalha, senta e desfruta daquilo que Deus vai fazer nesse endereço. Por quê? Porque o Senhor vai atrair as vidas para esse lugar. Desfruta, porque Ele tem todas as coisas. Eu quero que você fique em pé em nome do Senhor Jesus. Olhe para mim. O pastor Josué falou que a gente se conhece há 15 anos, muito tempo, quase 15 anos. Ele financiou meu namoro com a Susan, vocês não sabem dessa história. A Susan não tinha dinheiro para mandar mensagem de texto para mim, e ele punha dinheiro lá na crédito para ela mandar, dizendo que me amava, ficar lá, dá uma chance para mim e tal. E eu não quero nada com brincadeira. Escuta.
escuta isso aqui. O pior dia da minha vida. O pior dia da minha vida. Esse cara estava junto comigo. O pior dia da minha vida foi o dia que eu estava com a Susan, com a Júlia, com 2 dias de nascida. O médico entrou no quarto e disse assim: a Susan está num estado muito grave, a gente precisa mandar ela para a UTI. Ela corre sério risco de morte. Eu ajoelhei no chão e eu disse assim: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Faz 4 anos que eu quero ter uma filha. Agora que vem a filha, o Senhor vai tirar a minha esposa. E eu fiquei assim, eu ligo para quem? Eu tinha 1 milhão de pessoas para quem eu podia ligar. Eu peguei e liguei para o Josué. Cara, pelo amor de Deus, larga o que você está fazendo e vem aqui. Ele largou tudo, chegou naquele hospital, entrou, me abraçou. E eu lembro da cena, a gente ali no corredor e a Susan passando na maca, entrando no elevador. Pior dia da minha vida. E por que o pior dia da minha vida? Porque quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe, no parto dos meus irmãos, foi para a UTI e quase morreu. E eu conhecia a dor da iminência de perder uma mãe. Então eu tinha mais medo de a minha filha ficar órfã do que propriamente de morrer ou qualquer coisa. E o meu medo estava me visitando. Agora, Dia das Mães, as crianças foram se apresentar 6 anos depois. E é interessante que a Júlia nasceu no Dia das Mães. E quando as crianças foram se apresentar, elas subiram na plataforma. Eu estava sentado e a Susan sentada do meu lado. E a Júlia parou bem na nossa frente. E ela começou a cantar uma música de mãe. E de repente, gente, eu comecei a chorar. Acho que olhava assim e falava assim: quem que é a mãe? É ele ou ela? Porque eu estava chorando mais do que a mãe. E eu tentava parar de chorar, eu não conseguia parar de chorar. E por que eu estava chorando? Porque eu ouvia literalmente a voz do Senhor dizendo assim para mim: 6 anos atrás, você estava com medo que sua filha ficasse órfã. Dá uma olhada aí, ó. Bonitão. Tua filha está aí, linda, cantando, e a tua esposa está aí, linda. E outra coisa, eu te amo tanto que eu ainda te dei outra filha, que está no colo. E ele disse assim para mim naquele dia: Tiago, eu te amo. E eu tenho bons planos a teu respeito. Descansa teu coração. Eu chorava. Sabe por quê? Porque nós precisamos acreditar que Deus é bom e que Ele nos ama. Eu quero orar agora com você e eu quero pedir ao Espírito Santo essa noite que plante essa palavra no seu coração. Deus é bom e Ele nos ama. Deus é bom e Ele nos ama. Bem sei eu os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Hoje nós nos levantamos contra todo tipo de pensamento que coloque em dúvida o caráter de Deus. Toda voz de serpente que tenta retirar do nosso coração as convicções de que Deus é bom e que Ele nos ama. Hoje nós oramos, Espírito Santo, para um pleno testemunho do Senhor, de que Deus é o nosso Pai e Ele nos ama. Senhor, hoje nós queremos sair dos lugares dos traumas. Nós não vamos permanecer em uma cadeira de vítima. Nós liberamos perdão para os nossos agressores. Nós abençoamos os que nos ofendem e declaramos que tudo que é mal, o Senhor vai transformar em bênção em nome de Jesus. Nós hoje descansamos nos braços daquele que nunca nos deixou. Nós aceitamos os seus caminhos. Nós dizemos amém para os seus planos, oh Senhor, e nós celebramos o seu cuidado conosco.
Igreja Cristã Bara, não andem ansiosos, porque todas as coisas o Senhor já tem. Josué, meu amigo, não ande ansioso, todas as coisas já estão preparadas. Eu quero proclamar, os patrocinadores dessa construção já estão prontos, e o Senhor vai notificá-los a partir do dia de hoje, que há uma missão sendo feita aqui. Tudo está pronto, basta um comando dos céus, e todas as coisas vão se estabelecer. Pai, nós te agradecemos por tudo, e declaramos vida do Senhor, vida do Senhor, vida do Senhor, vida do Senhor, vida do Senhor. Antes da gente ir embora, eu quero fazer uma oração específica. Se você está aqui, você sofre com ansiedade, eu quero pôr as minhas mãos sobre você. Se você está aqui, você tem coragem de admitir, dizer: pastor, sou eu. Vem cá, eu quero orar pela tua vida. Sai do seu lugar, eu quero orar com você agora. Você tem sido açoitado por isso. Você está diante do Evangelho de Jesus hoje. Você está diante da palavra de Deus hoje. Eu quero profetizar sobre você hoje. Quando teu coração acelerar, quando você começar a ser alvejado por pensamentos catastróficos, quando você começar a dizer assim: vai dar tudo errado, quando você começar a imaginar doença onde não existe, quando você começar a pensar em desdobramentos terríveis da sua vida, eu quero declarar sobre vocês que estão aqui na frente hoje, em nome do Senhor Jesus, você vai trazer à memória a palavra de Deus a seu respeito. Você vai abrir a sua boca e você vai declarar: Deus, os planos que o Senhor tem para mim são planos de paz. Deus, eu invoco agora a tua palavra sobre a minha vida. O Senhor me elegeu antes da fundação do mundo. Todos os meus dias são para ti. Deus, eu não me curvo mais a nenhum tipo de opressão diabólica, a todo roubo de alegria, todo roubo de desfrute. Eu declaro em nome de Jesus hoje que cai por terra agora toda estrutura diabólica estabelecida na sua mente. Eu falo isso com a autoridade de quem sabe contra o que você luta. Eu declaro em nome de Jesus: você é amada, você é amado. O seu Pai sabe de tudo que você precisa. Você sabe que o seu Pai te ama. E nessa noite nós queremos, em nome do Senhor Jesus, nos levantar com autoridade contra toda voz de serpente que destoa daquilo que Deus falou ao seu respeito. Em nome do Senhor Jesus nós proclamamos vida de Deus, 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 vida de Deus. A vida Zoe vem sobre você. A vida Zoe vem sobre você.